Fala pessoal, aqui é o Cifa. Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, não vou falar sobre o tipo de personalidade. Quero falar um pouco com vocês sobre o meu maior fracasso. Durante a minha jornada, né, tô com 30 anos, eu quero comentar com vocês sobre isso que aconteceu comigo e como eu superei, o que eu aprendi, que lições eu tirei. Bom, logo depois que eu me formei da faculdade, eu fiz jornalismo por 4 anos, me formei, saí da faculdade e saí, assim, um pouco desiludido com a carreira que eu tinha escolhido. Nesse meio tempo eu tinha trabalhado numa empresa, acabei tendo que sair dessa empresa, mudei de cidade, voltei para minha cidade natal, fiquei morando com a minha família por um tempo e nesse período eu criei um hobby, eu comecei a trabalhar com hortas, comecei a aprender a cultivar verduras, legumes, frutas. Passei aí, fui aprendiz de um grande amigo meu, um mentor que eu tive de horta. Me ensinou muita coisa sobre horta, plantio, horta em vaso, né? Eu trabalhava com ele todo dia, a gente tocava alguns projetos na minha cidade natal. Por exemplo, a gente fazia hortas terapêuticas para pessoas que moradores de rua, que viviam no albergue, tinham problema com drogas, etc. A gente trabalhava com essas pessoas a fim de trazer alguma coisa mais terapêutica para a vida delas e, no nosso ponto de vista, né, fazer horta era terapêutico. A partir daí a gente começou a lançar, alçar novos projetos e começamos a partir daquilo que a gente cultivava, né, nas nossas hortas e também juntando com pequenos produtores da região, a gente fazia tendas na cidade. Então todo sábado a gente montava uma banca de feira. Eu, com a minha experiência em comunicação, chamava pelas redes sociais as pessoas para comprarem. Dava certo, né? As pessoas vinham, compravam, gostavam muito das nossas verduras, legumes e tal. Mas, como a gente era muito novo, eu com 20 anos, a gente não conseguia manter uma consistência. A gente também não tinha estrutura, não tinha nossa própria terra, não tinha nosso próprio carro, etc. E com o passar do tempo, acabou que a quitanda não foi pra frente, não deu muito certo, a gente acabou perdendo nossas hortas, né? A gente insistiu muito em algumas coisas que estavam difíceis de dar certo, por exemplo, a questão da terra, a gente não tinha um lugar certo pra gente plantar, ou se a gente tinha um lugar muito longe, a gente não conseguia cuidar, plantava, perdia as coisas, não tinha a questão do transporte, que é essencial, né, para você transportar a sua produção, levar até o cliente, etc e tal. Aí acabou que a gente se separou, não deu certo, mas eu mantive minha experiência com hortas, né? E a partir daí, eu queria insistir, né, nessa carreira e eu me lancei em São Paulo. Eu fui para a capital, me lancei como agricultor urbano, né? Eu fazia hortas em vaso em São Paulo, em vaso, em canteiro, jardim. E foi lá que eu montei uma outra sociedade e nessa sociedade a gente produzia hortas e ingredientes para chefes de cozinha renomados de São Paulo. Então eu trabalhei servindo ingredientes para Alex Atala, né? Produzia brotos para ele, entregava. Trabalhei na casa da chefe Paola Carosella, fiz uma horta na casa dela, né? Na casa onde ela mora efetivamente, no jardim dela. Fiquei lá uns 3 meses trabalhando com ela, fiz a horta. Trabalhei em diversos restaurantes também. Fiz horta nos jardins dos restaurantes, principalmente para restaurante vegetariano. E foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, na verdade. Eu tinha autonomia, eu trabalhava, atendia diretamente o cliente, não tinha ninguém mandando em mim, porque eu nunca gostei muito de ter pessoas no meu pé, mandando, microgerenciamento e tal. Então, foi uma excelente experiência que eu tive. No entanto, né, mais uma vez, tive muito problema de logística, problema com a sociedade, uma coisa muito, muito complexa, né? No final das contas, eu me senti usado pelas pessoas que trabalharam comigo, porque elas queriam só extrair a minha experiência, extrair minha mão de obra dali. E no final acabou que a gente se separou também. Eu continuei ainda por um tempo tocando, né, mas sozinho. Mais uma vez, eu me vi sem transporte, sem um local para guardar minhas ferramentas, guardar minha produção. E foi acabando que eu fui perdendo as hortas e fui perdendo os clientes. Até me lancei depois com um curso de mini horta, de agricultura urbana, né? Mais uma vez em parceria com o meu antigo sócio. A gente chegou a dar cursos nesses restaurantes que eu fazia horta.
foi uma experiência muito interessante também. Mas, no final das contas, aí eu já tinha chegado a 2, quase 3 anos insistindo nessa carreira. E eu não tinha conseguido conquistar muita coisa, né? Eu não tinha um lugar para mim, eu não tinha ainda o transporte, não consegui, né? Morar em São Paulo era muito caro. Então, acabei que eu saí dessa carreira, deixei de lado, né? E voltei depois de um tempo a trabalhar com comunicação mesmo, né? Foi efetivamente trabalhar com empresas. E foi isso, né? O que eu extraí dessa lição? Eu extraí que as habilidades que a gente ganha, as habilidades que a gente tem, elas vão se somando umas às outras, né? Por exemplo, durante toda essa fase da minha vida, eu usei muito a minha habilidade com redes sociais. Então, todos os trabalhos que eu fiz, eu divulguei muito nas redes sociais e eu obtive muitos resultados. Eu consegui trabalho me divulgando nas redes sociais. Antigamente as redes sociais tinham mais alcance, hoje em dia elas são um pouco mais restritas. Você precisa colocar um dinheiro ali, porque senão elas não vão para frente, né? Mas antigamente elas se divulgavam mais, sem você colocar dinheiro, né? Os algoritmos mudaram, hoje em dia eles esperam que você impulsione o seu conteúdo, faça gestão de tráfego, que nada mais é do que colocar dinheiro. E essa lição que eu tirei foi muito importante, porque hoje em dia, né, com os projetos que eu tenho hoje, que são outros, que nada tem a ver com horta mais, eu uso muito dessa habilidade, né? Eu vi o que dava certo nas redes sociais, que tipo de conteúdo, como engajar, né? Eu tenho minha formação em comunicação, então eu continuo aplicando esse conhecimento meu. Hoje em dia eu penso em hortas, em plantas mais como um hobby, ainda cultivo um pouco, tenho uns pés de couve aqui no jardim, né? Tenho minhas verduras, algumas frutas, etc. Mas não é mais uma coisa que eu penso como negócio, né? Até porque eu acho que, infelizmente, as pessoas não valorizam a agricultura como deveriam, o cultivo, né? Sem agrotóxicos, etc., como era o que a gente divulgava muito. Mas é isso, queria compartilhar com vocês um pouco dessa história que eu tenho, né? Saber de vocês, como é com vocês têm algum projeto que não deu certo, vocês insistiram, que vocês aprenderam, deixem aí nos comentários a história de vocês. Espero que esse vídeo seja de inspiração para vocês também tocarem seus projetos e perseguirem, né, os seus objetivos, seus sonhos. E é isso então, até a próxima.